E aí, galerinha, mais um vídeo aqui pro canal. Tô sumidinha, porque a minha vida tá uma correria. Mas consegui tirar um tempinho aí pra gravar pra vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha produção de empadões, tá? Pra venda, ok? Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E se você não é, que bom que você está aqui com a gente, tá bom? Gente, fico com Deus e fica aí com o vídeo. Tchauzinho. Bom, gente, bora lá começar. Esse empadão, eu vi uma receita na internet, tá? E copiei. Eu usei 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de margarina. Margarina tem que ser 80% lipídio, tá? Essa daí é 80% e tem a quali também, tá? Mas aí eu usei 200 gramas, né, de margarina. Aí você vai colocar essas 200 gramas de margarina juntamente com a farinha de trigo e vai misturar até formar uma farofinha, tá, gente? Eu já vou adiantando para vocês aqui. No final eu senti que a minha massa ficou muito gordurosa, então eu coloquei aproximadamente mais 50 gramas de farinha, tá? Então no total eu usei aproximadamente 450 gramas de trigo, tá, gente? Gente, vocês vão reparar que no começo do vídeo eu estou de touca. Porém, a Luna pegou a minha touca e eu não achei mais essa touca de jeito nenhum. Eu não sei onde que essa criança enfiou essa touca, tá? Então, bora lá. Você vai misturar essa farinha de trigo com essa margarina. Tem que estar gelada, tá, gente? A margarina tem que estar gelada. Então, você vai misturar até formar uma farofinha. A Luna estava aí, gente. Não tem como, né? É a minha vida, não tem como correr de criança. Porque não tem com quem deixar as minhas filhas, né? Para mim estar fazendo as coisas aqui em casa. Então ela estava aí, bonitinha ali do meu ladinho, tá? Quietinha, perguntando o que era cada coisa aí. Aí nesse potinho tava um ovo inteiro e uma gema, tá? A Clara estava nesse copo aí. A receita estava dizendo que eu precisava de um ovo inteiro e de uma gema, ok? A Luna gosta de sal, tá, gente? Por isso que eu dei pra ela e ela fica sempre pedindo. Mas ele é só um pouquinho imperceptível, tá? E aí E a clara que vai sobrar, você pode usar pra fazer um ovo pra você ou até mesmo a clara, tá? Eu usei pro meu café da manhã, né? Porque como vocês sabem, aqui eu treino, então eu uso. E aí eu coloquei 6 colheres de leite integral, tá? Na verdade, aqui em casa não tinha um integral, então eu coloquei 6 colheres de leite desnatado e 1 colher de leite em pó, tá? Aí o garfo aí tava capenga, ele quebrou, então eu fui lá e peguei a colher que estava ali do meu ladinho, tá? E também coloquei uma pitada de sal. Mas aí eu experimentei, né? Antes de levar essa massa para o forno e vi que estava um pouco sem sal, então eu acrescentei na minha massa 1 colher de chá de sal, coloquei também só uma pitadinha de orégano. Eu não sei se filmou essa parte para vocês, mas eu também coloquei ali só uns oréganozinho ali só para falar que tem, sabe? Eu vou deixar a receita completa para vocês aqui mesmo na tela, tá? Certinho do que eu usei, a quantidade e tudo mais, ok? Aí vocês vão misturar essa massa, tá, gente? Muito bem misturadinha. Tá vendo que eu vou experimentar, então? Aí, eu fui lá catar meu orégano. Coloquei aí só um choraminguinho de orégano, tá? E vocês vão ver também que eu vou colocar mais sal. Aí, gente, o que eu tava falando? Eu já até esqueci. Aí, tá vendo? Nossa Senhora. Ah, tá. Vocês vão misturar ali. E assim que essa massa desgrudar do fundo desse treco aí, que ela vai desgrudar, tá, gente? Porque ela tá cheia de manteiga, não tem como ela grudar. Assim que ela desgrudar, vocês vão dividir ela em 2 e vão reservar ela no plástico filme por 30 minutos na geladeira, tá? Aqui em casa ela ficou por aproximadamente quase 1 hora. Porque, se vocês, né, perceberem aí, eu ainda estou cozinhando o frango. A Luna virando o ovo e tudo na mesa. Gente do céu, olha, fazer coisa com criança não é fácil não, viu? Mas enfim, vamos lá pra receita. Aí eu dividi aí as massas, tá? Embalei elas aí direitinho. E coloquei... Jesus. E coloquei dentro do pote e coloquei pra geladeira, tá? E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aí eu preparando o frango. Pra fazer o tempero do frango, eu coloquei aí alho. Eu não sei a quantidade de alho, porque eu taquei alho no negócio. Coloquei alho.
eu cozinhei um frango com sal, orégano e um sazon, tá? Porque aqui em casa não tinha caldo quinó. Então, eu coloquei um sazon. O frango, ele estava vamos falar assim, né? Com bastante orégano. Porém, frango, né, gente? Vocês sabem que não pega sal. A água que eu cozinhei o frango, eu usei, tá? Pra fazer o caldo do meu frango. O frango foi frango cremoso, tá, gente? Eu usei 1 colher de sopa de trigo, diluí nessa água do meu cozimento do frango, tá? Se vocês vão fazer em grande quantidade o frango, vocês vão usar até mais água, tá? Do que eu usei, mas aí eu fiz menos de meio quilo, então não tinha necessidade de eu colocar muita água, tá? Então eu usei somente esse copo mesmo, foi o suficiente para essa quantidade de frango que eu tinha, tá? Senão ia ficar muito aguado e não ia ficar muito bom. Mas se você vai fazer mais de 1 quilo, é legal que você use pelo menos aí uns 2 copos e meio, tá? Depende muito da quantidade. Aí eu coloquei um sazon, acertei o sal, coloquei mais orégano, tá? E também usei aí o creme culinário, tá? Que era o que eu tinha aqui em casa, mas também pode usar creme de leite, tá? Fica do seu critério. Então eu usei aí aproximadamente 200 ml de água com 1 colher de sopa de farinha de trigo diluída, tá? Então é isso, gente. Então eu coloquei aí todos esses temperos na panela antes de colocar os líquidos, tá? Coloquei esses temperos, misturei, provei o sal, ver se estava bom, né? Pra dar uma acertadinha nesse sal. E depois eu deixei esse frango aí no fogo pra ele dar uma fritadinha. Eu não gosto de gosto de frango cozido, eu não sei porquê. Mas eu não gosto, as minhas filhas amam frango cozido. Mas eu não gosto não. Então ali fritou, coloquei 2 sachês de massa de tomate. Desses molhos, sabe? Então eu coloquei 2. E em seguida aí eu vou estar colocando a misturinha de água e trigo, tá? A água do cozimento do frango, por quê? Porque ela está temperada, ela está com sal, né? E temperinhos ali. Só com isso daí já ficou bem cremoso, mas aí a gente vai acrescentar o creme de leite, tá, gente? Quando vocês colocam farinha de trigo, é bom que vocês mexam essa mistura ao fogo pelo menos uns 5 minutos, tá? Nessa quantidade que eu fiz aí, eu misturei por aproximadamente 5 minutos. Se vocês vão fazer uma quantidade maior de frango, vocês vão usar mais líquido, mais trigo e, consequentemente, mais tempo de cozimento dessa farinha de trigo, tá, gente? Porque a farinha de trigo, ela precisa cozinhar. Aí, nesse meu frango, de início, eu coloquei azeitonas bem picadinhas. Por que eu coloquei elas bem picadinhas? Aí, na pia, eu tava lavando as azeitonas, tá, gente? Essas azeitonas, elas estavam meias verdes, sabe? Não é como... Claro, a azeitona é verde, né, idiota? Mas, enfim, elas estavam um pouco amargas. Então, tenho que, pra mim, que elas não estavam maduras o suficiente quando foram colhidas, tá? Tanto que elas não estão nem aquele verde, bem verde. Elas estavam um verde bem clarinho. Então, eu piquei elas bem pequenininho, tá? Para que o amargo dessa azeitona não ficasse tão marcante, tá? Gente, eu não coloquei cebola nesse frango. Porque as pessoas falam que quando cebola azeda as coisas, eu não sei se isso é verdade, se é um mito, não sei. Só sei que eu não coloquei cebola por conta disso, tá? Eu não sabia como é que seria as vendas, se eu iria conseguir, né, vender tudo. Eu fiquei com medo dessa cebola azedar esse treco aí. Mas eles ficaram... Qualquer coisa eu ia enfiar eles no congelador, mas eu fiquei mesmo assim com medo, tá? E aí eu mostrei pra vocês, eu comprei essas marmitinhas, elas custaram R$4,50, 10 marmitinhas de 220 ml ou é grama. Ah, não sei, tava ali 220, tá? A referência dela é Gavanotec 220, que tava lá na embalagem, tá? Aí, ó, vocês vão ver que eu tô fazendo o teste da massa, tá? Para que eu pudesse ver, porque eu sigo, né, a confeiteira Mariana Lima de Faria, do canal Mundo Doce da Mari, e ela ensinou esse teste que a gente faz para ver quando a massa está quebradiça, sabe? Para ela derreter na boca. Então, eu fiz esse teste aí e é esse ponto. Então, aí eu mostrei para vocês montando as marmitas, tá, gente? Eu fiz 7 marmitas, porque o frango não deu e a massa também não deu, tá? Eu não fiz 1 quilo de massa e nem meio quilo, eu fiz 400 gramas, né? 450 gramas de massa, tá, gente? E também o frango daria pra mim fazer 8 marmitinhas, tá? Mas acabou que a massa acabou, então não tinha como fazer, né, gente? Mas aí, de uma próxima vez que eu for fazer, eu vou fazer mais quantidades de frango, tá?
Aí, gente, eu usei 100 gramas de massa e 100 gramas de recheio, tá? Eu não sei o porquê que ficou 120 gramas. Vocês vão ver um videozinho que eu fiz lá pro TikTok. Mas no total a marmitinha ficou com 220 gramas. Mas aí eu fui pesar só a marmitinha pura, ela não tava dando nenhuma graminha na minha balança. Mas ela no total deu 120 gramas, tá? Eu não sei. A massa eu não pesei. E quando eu tava pesando a massa, tava dando aproximadamente 90 gramas de massa. Então eu não entendi por que tava dando 220 gramas o total dessa marmitinha, tá? Mas enfim, essa primeira marmitinha que eu fiz só estava com azeitona, porque eu ia fazer para mim, tá? Experimentando, tá? Eu fiz duas somente com o frango, né? A azeitona. E o restante eu fiz com o milho. Eu pedi pra Lorena buscar o milho pra mim, né? Porque de início eu não iria fazer marmita para vender, eu iria fazer aqui pra casa mesmo. Porém, eu vi uma oportunidade, né, de ver como é que ia ser. Então, eu aproveitei essa oportunidade e fiz para vender e saiu, graças a Deus, tá? Ninguém reclamou de nada. Eu tô pensando em fazer combos, sabe? De bolo no pote e o empadão e um refrigerante. Então, eu tô vendo aí, assim que entrar um dinheirinho, se Deus quiser, eu vou estar começando a fazer essas coisinhas aí para vender, tá, gente? O empadão aqui eu vendi a R$7 a unidade, tá? E 2 por 13. Porque pode ser, que algumas pessoas falam que está barato, pode ser, né? Porque eu já comprei empadão assim a R$8. Em iFood você acha por 10, entendeu? Mas eu achei R$7 um preço justo, tá? Pelo empadão. Até porque eu penso assim, em mim como consumidora, tá? Eu não sou de pagar muito caro nas coisas. Eu sou meia mão de vaca. Então, eu achei R$7 um preço justo, ok, aqui pra minha cidade, ok? Então, aí vocês vão ver que a Lorena trouxe, né, o milho que eu pedi pra ela ir lá comprar. Pra mim, tá incluindo esse milho ali no molho, para que eu pudesse fazer para os meus clientes, tá, gente? Aí, eu tô mostrando pra vocês que eu já incluí o milho ali no molho. A azeitona ficou imperceptível, tá, gente? Do jeito que eu queria mesmo. Tanto que um cliente comprou e falou assim, nossa, eu gostei muito. Ele não tá... Se eu achar o print aqui, eu vou mostrar pra vocês. Não tem azeitona. Aí eu até falei pra ele, tem azeitona sim, mas ela tá bem picadinha. Aí ele até falou assim pra mim, nossa, que bom, porque eu não gosto de azeitona. E azeitona, né, ele não gosta de azeitona, mas a azeitona ficou assim bem discreta, tá? Se eu achar o printzinho, eu vou deixar aqui pra vocês na tela pra vocês verem. E aí eu mostrei, né, um pouco do processo de como é feito, tá, gente? Esse videozinho eu coloquei lá no TikTok, né, pra mim tá mostrando, e também nos status, né, do meu Instagram, que era por lá que eu estava vendendo. Então eu fiz esse videozinho demonstrativo para eles, né, de qual a quantidade do que estava indo e tudo mais, tá? Para eles verem e terem uma noção daquilo que eles estão comprando, tá? Porque muitas pessoas pensam assim, ai, R$7 no empadão, que isso, aquilo, né? Muitas pessoas às vezes não compram. Mas aí a gente vai na rua e compra aquela empadinha e dá R$4, né? Empadinha. Então, se você parar para pensar, R$7 no empadão de 220 gramas, né? É um preço justo, se você for parar para pensar, né? Aí já é a hora da venda, tá, gente? Eu filmei lá no Instagram pra vocês estarem vendo, né, a saída deles, como é que estavam indo, tá? E saiu muito bem, graças a Deus. E aí eu mostrei pra vocês um pouquinho do que saiu, tá? E o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu espero trazer mais videozinhos assim pra vocês, porque é uma coisa que eu amo, tá? Até mais, fique com Deus. Gente, eu vou filmar pra vocês aqui rapidinho, antes que eu esqueça, né? Porque ontem eu esqueci. Aí aqui tá saindo os últimos 2 empadão, né? Que restou eu fiz só 7. Aí 2 eu deixei aqui pra casa e 5 eu já vendi. Aqui tá saindo os últimos. Aí eu coloco aqui a colher. Debaixo aqui tem uma embalagem, ó. Porque o empadão vai quente, né? E um pirulitinho de mimo. Aqui tá o nome do cliente. Porque o endereço e o restante das informações vão estar direto no aplicativo, tá? Então é isso. Vou fechar aqui e já chamar o entregador.